Então, nessa ação penal 506.32.71, depoimento da senhora Mônica Araújo Macedo Carvalho. Senhora Mônica, a senhora foi acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusada pela nossa lei, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que a senhora vai ter de falar no processo. Tudo que a senhora falar vai ser considerado para o julgamento. A senhora prefere falar ou a senhora prefere ficar em silêncio? Prefiro falar, Excelência. Eu pedi só para a senhora puxar o microfone um pouquinho mais próximo. Que está bom? Isso. Senhora Mônica, a senhora é casada com o senhor Wilson Carlos. Isso. Há quanto tempo? Eu sou casada desde 92, nós estamos casados há 20. 92 é o É, suficiente. mas na realidade nós estamos juntos já há 32 anos. A senhora pode me esclarecer a relação do seu marido com o senhor Sérgio Cabral? Eles são amigos desde a época da escola. Nós estudamos na mesma escola. Eu também estudei no Colégio Bennett. Já se tem nos autos algumas informações a esse respeito, mas para que fique mais claro, ele foi secretário de Estado do Rio de Janeiro na época do Isso, governo do Sérgio de Cabral. governo, no período de 2007 até 2014. E antes disso ele havia trabalhado com o senhor Sérgio Cabral? Já, ele já foi chefe de gabinete do Sérgio Cabral. Ele acompanhou também o ex-governador no Senado Federal, no período que ele era senador, Exercendo função pública. função pública. E também no período da Assembleia Legislativa, né, o qual ele era o chefe de gabinete como deputado estadual. Seria correto afirmar que há longo tempo ele trabalha juntamente Sim, com o senhor sim, Sérgio há Cabral, bastante tempo. assessorando como secretário. Exatamente, já trabalha há bastante tempo. O senhor Carlos Miranda, a senhora conhece? Conheço também da escola. Ele e o seu marido têm alguma relação? Apenas eu acho que de trabalho também, porque, salvo engano, eu acho que o Carlos Miranda também trabalhou na Alerj, Certo. no período que o meu marido era funcionário também de lá. A senhora sabe se o Carlos Miranda presta serviços para o seu marido? Não, não presta, com certeza. O seu marido, além desse exercício desses cargos públicos, dessa função pública, ele tinha alguma atividade privada também? Não, não. Ele já trabalhou há muitos anos atrás. Nós começamos a namorar, eu tinha 17 anos, ele 19, então faz muito tempo. No início ele começou a trabalhar numa empresa privada de offshore, Companhia Brasileira de Offshore. E depois ele entrou nessa área de campanhas. De campanha. Isso. Então. Depois de 2014, o que ele foi fazer? Ele trabalhou, inclusive, em 2014, na última campanha. Depois ele está tentando ainda se reinserir no mercado, né? Ele me ajudou, eu fui sócia, eu tinha uma pequena parcela de uma empresa chamada Maruru. Como que o nome? É Maruru. Maruru, tá. É uma delicatessen que é pizzaria e meu marido me ajudou bastante a instalar, a me ajudar a operacionalizar, né, o dia a dia. E aí ele estava, mas não era remunerado para isso. Perfeito. A acusação contra a senhora é bem específica aqui, e um dos fatos relativos à acusação contra a senhora diz respeito a uma embarcação que teria sido adquirida por R$ 264 mil pelo, segundo a acusação, seu marido. A senhora participou desses fatos? A senhora pode me esclarecer o que aconteceu aqui? Posso. Vou lhe contar, se o senhor me permite, um pouquinho só da nossa vida pessoal. São duas irmãs casadas com dois irmãos, então nossa família é bastante pequena. Os nossos filhos são primos irmãos. Minha cunhada tem dois filhos também muito próximos da idade dos meus filhos, e tem minha sogra e minha mãe. Então, por ser uma família pequena, nós sempre fizemos com que ela ficasse bastante unida. Nós alugamos por um determinado período uma casa de praia, e o meu cunhado, ele mora em São Paulo, ele tinha visto
nas represas lá em São Paulo, um barco inflável. E cogitou, falou com meu marido com relação a adquirir, os dois dividirem para o lazer da família. Certo. Ele comentou com meu marido que tinha visto que a empresa era Flexiboat. E nós fomos, estava tendo uma feira, eu não sei se o senhor Nós conhece. somos quem? Eu e meu marido. Certo. Eu e meu marido fomos numa feira chamada Rio Boat Show, que é uma feira náutica que vende desde pequenas embarcações a grandes, a jet skis, várias. É um mundo náutico, né? Perfeito. E tinha uma empresa lá chamada Flexiboat. Chegando lá no stand, o meu marido foi abordado por uma vendedora. Ela começou a conversar com ele. Como eu, sinceramente, Excelência, eu não conheço muito de embarcações, e tinha uma mesinha no stand, eu fiquei sentada aguardando eles conversarem. Tinha também, eu me recordo, que tinha um barco inflável no próprio stand, que era aberto à visitação. Ela fez várias perguntas, ele também, só que eu acho que ela não conseguia responder a todas as perguntas dele. Sim. Então ela o encaminhou, o meu marido, né, no caso, até um senhor que tinha uma mesinha, que era o proprietário da Flexiboat. Tinha uma mesinha, tinha uma salinha no próprio stand. Eles começaram a conversar lá. Enquanto isso, a vendedora veio até mim e me pediu para preencher que todas as pessoas que entravam na feira e perguntavam, questionavam sobre barcos, ela fazia uma fichinha cadastral, para caso houvesse futuros interesses, já está tudo pronto. E foi o que eu fiz, eu dei para ela, eu não me lembro o nome exato da vendedora, não me recordo. Certo. Mas eu dei para ela meu nome, endereço, telefone e e-mail. E ao sair, ela também, o meu marido, ao sair dessa reunião que estava tendo com esse proprietário, que ele estava tirando dúvidas, ela falou para mim, se ele estiver realmente interessado, eu vou só te pedir para assinar um orçamento de venda. Certo. Aí eu falei, olha, eu não sei nem se o meu cunhado e meu marido vão comprar. Então ela falou, não, isso é apenas um orçamento de venda. Porque como nada se fecha em feira e a empresa é em São Paulo, no futuro, se resolverem comprar, esse documento já está assinado, mas é apenas um orçamento de venda. Eu, na realidade, botei meu nome e meu sobrenome, porque nem é a minha assinatura, porque eu só assino meu nome completo. Mas escrevi Mônica Carvalho. Saímos de lá, meu marido conversou com meu cunhado, e quanto à possibilidade deles dividirem a embarcação para o lazer da família, eles resolveram comprar. O meu marido me pediu para depois eu passar um e-mail para a vendedora da loja, dizendo que eles iriam comprar e para passar os dados do meu cunhado. Por que o do meu cunhado? Por que do seu cunhado? Eu sabia que o senhor ia perguntar isso. O seu cunhado é o Wilson Silva, só para Isso, deixar claro. é casado com a minha irmã. Certo. Por que o do meu cunhado? Porque, na realidade, a empresa é em Atibaia, em São Paulo. Meu cunhado e minha irmã moram em São Paulo. E tinha um registro que tinha que ser feito na Capitania dos Portos, que é em Santos. Então, para qualquer problema operacional, ficava mais fácil ficar no nome do meu cunhado. Mas, sinceramente, tanto faz, porque a embarcação era dos dois, tanto faz estar no nome de um ou do outro. Ficou no nome do meu cunhado com relação à comodidade. Foi isso que meu marido me passou. E quando foi o preço? R$ 264 mil. E a senhora tem conhecimento como isso foi pago? Não. Toda a gestão financeira da nossa casa é regida pelo meu marido. Eu realmente, ele que paga sempre todas as contas. Eu realmente não vejo a forma de pagamento de nenhuma conta lá de casa. E ele tinha uma situação financeira confortável? Sempre. O meu marido, em primeiro lugar, nós sempre trabalhamos, tanto eu quanto ele, desde os 18 anos. Eu era vendedora de loja, depois trabalhei em vários lugares. E ele também sempre trabalhou. E sempre tendo um bom salário, né? E também ele era sempre requisitado para participar de campanhas, né? Porque ele sempre foi bastante reconhecido nessa área que ele atua. Ele coordenava as campanhas de rua,
Então, as pessoas sempre procuravam. E ele era muito bem remunerado nesses períodos de campanha. Além do mais, ele sempre teve reservas financeiras. Esse barco foi entregue... Esse barco foi entregue na casa de praia. O meu cunhado me ligou para falar que o barco ia ser entregue numa sexta-feira. E ele não poderia estar no fim de semana, se nós poderíamos passar o fim de semana lá e receber, eu e meu marido. Falei com meu marido, sem nenhum problema, nós fomos passar o fim de semana. Quando chegamos lá na sexta-feira, o barco já estava na água, ia ser feita uma entrega técnica. Chegando lá, tinham 2 funcionários da Flexiboat e que eles iam explicar como é que funcionava, como é que inflava o equipamento, porque é de casco de vidro e tem uma borracha em cima em volta, né? Então tem como inflar, desinsuflar. Tinha os acessórios. Que recebeu o barco? Não, eu estava junto do meu marido. Na hora que chegamos, o barco já estava no mar para fazer a entrega técnica. Certo. Meu marido foi com os 2 funcionários. Eu não fui porque, como eu tenho restrição de sol, eu fiquei aguardando. Entendi. Então ele foi, aprendeu a ligar, aprendeu sobre motor, coisas que realmente sinceramente, eu nem me interesso. E quando eles retornaram, um representante da Flexiboat veio com várias notas fiscais, vários papéis, falando que era da entrega. Eu falei, mas o proprietário não se encontra. Ele falou, não, qualquer um pode assinar. Porque, na realidade, isso são apenas umas notas que vão confirmando que o barco foi entregue em perfeito estado, que foi mostrado exatamente como funciona, e os acessórios, tinham vários acessórios. Senhora Mônica, eu vou lhe mostrar aqui uns documentos. Pois não. No processo, no evento 46, a senhora até já falou, mas só para confirmar então. Consta esse instrumento particular de compromisso de compra e venda de embarcação. Isso é o orçamento de venda. É Flexiboat. Isso, eu assinei na feira isso. Aí eu vou mostrar para a senhora. A senhora reconhece a sua assinatura ali? Reconheço. Não era um contrato aqui já? Não, era um orçamento de venda que ela me passou. Inclusive, deixa eu continuar, se só me permite. O funcionário me falou, eu perguntei exatamente quando ele fez a entrega técnica, que ele me deu várias notas para assinar, da transportadora, inclusive, né? Ele falou para mim, eu perguntei, e a nota fiscal realmente do proprietário, do meu cunhado? Ele falou assim, somente depois da entrega técnica, a nossa fábrica manda o documento por SEDEX, pelo correio, para a residência do proprietário. Também aqui as 2 notas fiscais estão juntadas nesse mesmo evento, só para a senhora Maria, a senhora até já falou, mas só para confirmar se a assinatura é a sua mesmo. Esse daqui, ali em cima, foi no canhotinho. As 2 notas fiscais, são 2 aqui que eu estou mostrando para a senhora. Um é do barco, outro do motor. Isso, do barco, do motor, e ainda tinham também dos acessórios, se eu não me engano. Que eram várias. Entendi. Consta aqui na acusação, na folha 56 e 57 da denúncia, que esses 264 mil foram pagos em 29 depósitos bancários em espécie. Então, por exemplo, tem aqui em 30/4 de 2013, foi um depósito de R$9.000, foram 5 depósitos de R$8.000, depois mais um de R$3.000, depois um de 9.800, depois de 9.300, outro de 9.800, outro de 9.900, outro de 9.700, depois 9.600, 9.500, 9.400, 9.300, 9.000, 8.000, 9.900, 9.500, 9.600 e 9.700. Tudo isso em 30/4 de 2013. Depois tem outra data aqui, 2/5 de 2013, e outros depósitos que seguem mais ou menos essa linha. A senhora tem ideia por que se fazia assim? Por que foi pago o preço desse barco? Eu não sei lhe informar. Realmente eu não cuido absolutamente nada da nossa gestão financeira. Seu marido saberia explicar? Com certeza.
com certeza. Era costume da senhora ou do seu marido realizar aquisições de bens em Não, espécie? não. Desculpe. Não era costume Comprar bens? da senhora ou do seu marido fazer transações, vamos dizer, de vulto em espécie? Não, na realidade, o meu marido sempre cuidou dessa parte financeira. Eu não Uhum. sei como ele pagava. Se ele pagava através da caixa eletrônica, através de dinheiro. Eu me lembro, sim, que eu fiz compras, conforme estão até nos autos. Sim, sim. Quando nós acabamos de alugar a casa de praia, a nossa família resolveu não renovar o contrato, né, no Certo. caso. Então, a minha sogra alugou um apartamento em Itaipava, que era uma região exatamente onde a minha mãe mora Uhum. também, com um preço mais acessível para que a gente continuasse mantendo a nossa família sempre unida. Sei. Que todos os nossos eventos, a minha irmã, como os filhos são muito próximos de idade, todas as férias, todas as feriados prolongados, passamos sempre juntos. Uhum. Então ela alugou um apartamento e ela me incumbiu de comprar algumas coisas que ela estava querendo trocar e depois a família faria o reembolso. Sei. Então eu fui com meu marido em algumas lojas, nós compramos, né, no caso, porque ele estava junto comigo. Nós compramos uma mesa com cadeiras, alguns itens, e ele realmente pagou em dinheiro. A senhora adiantou, até está na folha 65 da denúncia, então Uhum, tem essa referência aqui, compra de um tapete Super Silk, uhum. R$ 5.400, compra de um rack Home Metrópolis, em 20 de 5 de 2014, R$ 6.500, e depois compra de uma mesa de jantar flat, 6 cadeiras Texas, é essa que a senhora se Isso, refere? exatamente. 6 de 5 de 2014, Isso, foi exatamente. R$ 10.670. Confirmo. Essas compras foram pagas em dinheiro pelo meu marido. Ele estava com a senhora nessa ocasião. Tá, ele inclusive me ajudou a Mas escolher. como é que ele fazia assim? Ele tinha isso aí na carteira, no bolso, numa Não, ele mala? sempre tinha reservas, Ah, não é no bolso, numa mala. Ele sempre tinha reservas e como a família sempre reembolsava, algumas vezes poderia até dar para ele e para a gente efetuar a compra. nesse da mesa e da cadeira ele pagou no momento da compra? Pagou no momento da Que a compra. senhora Algumas estava lá. foram parceladas. É? Eu estava lá junto com ele. E onde que ele tinha esses 10.670? Numa bolsa, numa carteira? Não, Numa ele não anda carteira? com bolsa, Ah. carteira. Não, estava com ele. E a senhora indagava ele, por exemplo, não é meio perigoso andar com dinheiro assim, em espécie, no Rio de Excelência, Janeiro ainda? eu nunca, na realidade, como nós sempre começamos a namorar muito cedo, e quando nós nos casamos, na realidade, eu trabalhava o dia inteiro, então meus filhos eu colocava na creche, foram a partir de 4 meses, então eu ia trabalhar, deixava eles na creche, ao voltar, eu fazia o meu papel que eu mais gosto, sem dúvida, de cuidar das crianças, e sempre depois tem as tarefas de dona de casa, porque como mulher eu tenho que trabalhar, tinha que Sim. cuidar dos filhos e ainda tem as tarefas de casa. E realmente, desde o nosso início do casamento, toda essa parte de pagamentos ficava com ele. Eu sempre tive uma pastinha dentro de casa, ao qual eu deixava na sala. Sempre que chegavam as Ele cuidava contas, disso. eu deixava lá, ele pegava, pagava e depois a gente tinha uma pasta organizador para as contas pagas. Ele retornava e botava lá. Ele tinha Então, conta a vida bancária. toda. Ele tinha conta bancária em que banco? A senhora tem conhecimento? Tenho. O último banco eu acho que era Bradesco, se eu não me engano. Bradesco. Era Bradesco. Ele movimentava só a conta dele? A senhora tem conhecimento Não, se ele ele usava a conta de outros? Não, ele também movimentava a minha. A sua Deixava. conta também. Sim, claro, porque um casal é para a E a gente senhora tinha dividir. conta no Bradesco também? Não, a minha conta era no Itaú. Ah, então. A Meu senhora não cartão está sendo ficava com ele. acusada disso, mas assim, a acusação também envolve a afirmação pelo Ministério Público de que teria havido um pagamento de valores de vantagem indevida, de propina, pela Andrade Gutierrez,
ao senhor Sérgio Cabral, ao seu marido, o senhor Carlos Miranda, no âmbito desse contrato da Petrobras junto ao Comperj. A senhora tem algum conhecimento a esse respeito? Não, eu realmente acho que são fatos inverídicos, Excelência. Certo. As perguntas do juiz são essas? Tem perguntas? Na época que o senhor Sérgio Cabral era governador do estado, até meados aí de 2015, qual que era o rendimento da senhora no seu trabalho? Na época do Senado, eu acredito, não me recordo tão bem, acho que em torno de 14, 15 mil reais. E quando o senhor Sérgio era governador? Quando ele era governador, bom, eu trabalhei até 2011, né? E depois eu entrei como sócia na empresa Maruru e comecei a trabalhar lá, mas eu não tinha lucro. A empresa, eu apenas trabalhava. Então a renda era apenas do meu marido. A renda era apenas do seu marido? Isso, toda a casa. Isso. Ok. O doutor Moro perguntou aqui sobre o pagamento de dinheiro em espécie lá, mas a senhora nunca questionou assim internamente: meu marido, servidor público, secretário de Estado, a renda dele é fixa, e ele vinha aqui com 10 mil reais em espécie? Não, Porque se ele ganhava dinheiro, o salário dele, como é que era pago o salário dele pelo Estado do Rio de Janeiro? Provavelmente pela conta, né? Pela conta corrente, pelo banco. Não achava isso, não questionava o fato? Não, porque meu marido sempre trabalhou também em campanhas e ele recebia, ele era remunerado por isso. E ele deixava o dinheiro guardado debaixo do Não, chão? não é guardado debaixo do chão. Eu sei que meu marido tinha algumas reservas em espécie em casa, mas as quais ele cuidava. Ok. O seu marido fez 65 pagamentos, aqui na denúncia, são 455 mil reais de pagamentos em espécie, inclusive de cartão de crédito. Por que ele não usava o banco dele para fazer isso? Eu acredito que ele, inclusive, deva ter usado o banco, porque para sacar o dinheiro, ele tem que usar o banco, né? Essa é a minha opinião. A quebra bancária dele não identifica esses valores. Eu não sei lhe informar, sinceramente, porque eu não cuido da parte financeira da casa. E então, aqui, por exemplo, a vida toda, tudo pagamento em espécie, a senhora nunca questionou isso, seu marido, então? Eu nunca tive acesso às contas, eu sempre deixei... organizava as contas? Isso, eu não organizava, eu não guardava as contas. Não, só nisso? Na realidade eu não guardava as contas. Eu sempre deixei na pastinha, ele pegava as contas, ele providenciava os pagamentos, porque eu, como dona de casa, com 2 filhos e trabalhando o dia inteiro, eu realmente não daria conta ainda de cuidar de toda a parte financeira. Ele sempre fez isso desde o início do nosso casamento. Mas, por exemplo, senhora Mônica, nessas compras aqui, voltando, essas 4 compras, a senhora não achou estranho não ser um cheque, não ser um cartão de crédito? Não, sinceramente eu não achei estranho. Tá, a senhora falou que ele não usava bolsa nem carteira. 10 mil reais não cabe na mão assim. Como é que ele levou esse dinheiro? Estava no bolso. Ele usa calça jeans normalmente. Levou 10 mil reais no bolso da calça. E deu troco essa compra? Eu não sei, foi ele que pagou. Eu não sei lhe informar. Eu estava ao lado e eu ajudei a escolher, mas o pagamento foi efetuado por ele, não por mim. Sem mais perguntas, senhores. Certo. O assento de acusação tem perguntas? Os demais defensores que não da própria acusada têm perguntas? O defensor da própria acusada tem questões? Gostaria de responder? Sim, excelência. É um esclarecimento aqui de uma das perguntas do Dr. Moro. A preocupação de andar com dinheiro em espécie dessas compras em Itaipava, Nogueira. Né? Itaipava, Nogueira, excelência, são distritos de Petrópolis, que é uma cidade tranquila. Tá? E outra pergunta é a seguinte: essas compras dos móveis, objetos de decoração, elas têm um intervalo. Né? Não foram feitas no mesmo dia. Não foram no mesmo dia mesmo, Isso. Porque eram lugares totalmente diferentes. A senhora lembra o intervalo de tempo? Não me lembro se de repente 15 dias, 20 dias. Eu sei que com certeza eram em lugares totalmente diferentes. Tinha intervalo entre elas. Tinha, com certeza, com certeza.
Mesmo porque para ele até ter disponibilidade de estar junto comigo, tinha intervalo, sim. Dona Mônica, qual o patrimônio do casal e como foi adquirido? Bom, nós temos um carro e um apartamento. Posso descrever como? Por favor. Na realidade, o nosso carro é um carro que foi comprado em 2010. Ele tem 7 anos de uso, é o único carro que nós utilizamos na família. Ele foi comprado, dando de entrada um carro anterior nosso, que já tinha acho que uns 4 anos, e foi feito um financiamento para completar o valor. Agora, eu não sei responder como é que foi esse financiamento, quantos anos. Sim. Com relação ao nosso apartamento, em 1990, nós adquirimos um apartamento de sala e quarto, e que foi comprado por um financiamento de muitos anos. No ano 2000, foi comprado o atual apartamento onde eu moro. Nós demos de entrada o apartamento anterior e foi feito um financiamento para completar esse valor. Nós passamos a morar nesse apartamento desde 2000, acho que 2002, que nós moramos nesse apartamento, é onde eu resido atualmente. São esses os nossos 2 bens. Obrigado. Você acha que ficou bem esclarecido? Sim. Mais algum? Satisfeito, Excelência. Certo. Só uns esclarecimentos adicionais aqui. Esse veículo, a senhora estava presente quando ele foi adquirido também? Não. Consta aqui que o veículo foi adquirido... É um Mitsubishi Pajero? É uma Pajero. Foi adquirido aqui em 24 de 3 de 2010. Foi por volta dessa época, provavelmente? Foi. O carro é 2010. Está no documento. Consta aqui que ele foi pago em depósito em espécie. A senhora tinha conhecimento? Não. Pelo que eu sei, ele deu nosso carro antigo e fez um financiamento da diferença. Como foi ele diretamente que pagou, eu não sei. Tá bom. Alguma coisa que a senhora gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, Excelência, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua tranquilidade, a sua serenidade, porque, vou confessar, eu estava muito nervosa, porque é a primeira vez, eu nunca fui nem numa delegacia, nem no tribunal. Perfeito. E agradeço muito a sua tranquilidade, que fez com que eu me acalmasse e pudesse esclarecer alguns fatos. Perfeito, senhora Mônica. No fundo, é um momento que a senhora tem de falar no processo. A senhora ter sido acusada não significa que a senhora é culpada de nenhum crime. Então, fico feliz que a senhora tenha ficado tranquila. Pode interromper a gravação e eu estimo melhor a sua saúde. Muito obrigada.